Como pode um homem, descrito nas Escrituras como tendo um coração segundo o de Deus, cometer adultério e assassinato? Este é o paradoxo central que define uma das figuras mais complexas e fascinantes da história. Para desvendar a anatomia deste herói imperfeito, não podemos começar no palácio, mas sim em um campo esquecido nos arredores de Belém. Lá, um jovem pastor chamado Davi, o caçula de 8 irmãos, dedilhava sua harpa, seu valor medido apenas pelo cuidado com as ovelhas de seu pai. Esta é a jornada que nos levará a responder àquela pergunta intrigante, a história da forjação, da queda e da redenção de um rei. O reino de Israel vivia sob o reinado sombrio de Saul, um rei atormentado, de quem o Espírito de Deus havia se retirado. Enquanto os nobres conspiravam nos corredores do palácio, Davi enfrentava seus próprios gigantes, leões e ursos que ameaçavam seu rebanho. Cada confronto solitário nas colinas da Judéia forjava nele uma coragem silenciosa e uma confiança inabalável no Deus que o protegia. A unção secreta do profeta Samuel foi uma promessa enigmática que contradizia sua realidade. Ele voltou para suas ovelhas carregando um segredo que o separava de todos, mas sem um caminho claro. O trono parecia um universo de distância daquele pasto. Iniciava-se aqui o primeiro capítulo de sua vida, a forjação. O palco dessa forjação se mudou para o vale de Elá. De um lado, o exército filisteu. Do outro, os soldados de Israel, paralisados pelo medo de um campeão chamado Golias. Por 40 dias, seu desafio ecoou. E por 40 dias, o silêncio foi a única resposta de uma nação cuja fé estava sendo esmagada. Foi nesse cenário que Davi chegou. Ele não ouviu apenas o desafio de um homem, mas a blasfêmia contra o Deus dos exércitos de Israel. Enquanto guerreiros experientes zombavam de sua juventude, Davi se apegou à sua experiência. Ele não confiava em bronze ou aço, mas no Deus que o livrou das garras do leão e do urso. A batalha que se seguiu não foi um duelo de força, mas um confronto de fés. E a pedra que voou provou que a verdadeira força não reside no tamanho do guerreiro, mas na grandeza do Deus em quem ele confia. Esta vitória o catapultaria para a fama. Mas o que acontece quando a fé de um homem o torna famoso, mas também um alvo? O herói de Israel agora residia no palácio, sua harpa acalmando o espírito atormentado do rei Saul. Mas os cânticos do povo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, eram como veneno para a alma do rei. A gratidão de Saul se transformou em paranoia assassina, e a lança real se tornou uma arma apontada contra o jovem músico. Forçado a fugir, Davi foi empurrado para o deserto, trocando os salões de mármore por cavernas. No exílio, ele se tornou um ímã para os descontentes e marginalizados, forjando um exército leal. Em 2 ocasiões, o destino colocou a vida de Saul em suas mãos. E nas 2 vezes, Davi se recusou a levantar a mão contra o ungido do Senhor, preferindo esperar o tempo de Deus. Essa integridade em meio à injustiça provou que seu coração valorizava a honra acima do poder, completando sua preparação para o trono. Após a morte de Saul, Davi finalmente unificou a nação e se tornou rei sobre todo o Israel. Com o reino estabilizado, entramos na segunda fase de sua história, a queda e o peso da coroa. Seu primeiro grande ato como monarca foi trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, estabelecendo que o centro de seu governo seria a presença de Deus. Naquele dia, ele tirou suas vestes reais e dançou perante o Senhor com todas as suas forças, disposto a se fazer desprezível aos olhos humanos para honrar a Deus. Esta atitude de humildade e paixão definiu os melhores anos de seu reinado. Mas o conforto do trono e a paz das fronteiras podem ser um terreno perigoso, onde até os corações mais devotos podem se distrair.
Chegou a primavera, a estação em que os reis saíam para a guerra. Mas Davi, no auge de seu poder, permaneceu em Jerusalém. Foi em uma tarde de ócio, caminhando pelo terraço, que um momento de complacência se transformou em uma catástrofe moral. Seu olhar caiu sobre Batseba, a esposa de um de seus soldados mais leais, Urias. O homem que poupou seu inimigo não hesitou em tomar a mulher de seu amigo. O poder que por tanto tempo ele usou para servir a Deus, agora servia à sua própria cobiça. O adultério se complicou quando Batseba engravidou. O pânico substituiu a paixão, e Davi, o estrategista brilhante, usou sua mente para arquitetar um engano. Ele tentou encobrir seu pecado, mas a integridade inabalável de Urias frustrou seu plano. Desesperado, Davi recorreu à solução final e mais sombria: o assassinato, selado em uma carta que o próprio Urias carregou para sua morte. Cobiça, adultério, engano e assassinato. Por um tempo, pareceu que o assunto estava encerrado, escondido atrás dos muros do palácio. Mas o ato não passara despercebido aos olhos de Deus, e um pesado silêncio pairava sobre o reino. O silêncio foi quebrado pelo profeta Natã, que veio com uma parábola sobre um homem rico que roubou a única cordeirinha de um homem pobre. A história despertou a fúria do rei, que pronunciou seu próprio julgamento sem perceber. Foi então que Natã desferiu o golpe: Tu és este homem. O rei que julgava a nação foi forçado a julgar a si mesmo. Sua resposta foi imediata e de partir o coração: Pequei contra o Senhor. O rei orgulhoso se desfez, dando lugar a um pecador quebrantado. Essa confissão deu origem ao Salmo 51, um profundo lamento de arrependimento. Mas é possível se recuperar completamente do nosso maior erro? Aqui começa o capítulo final de sua vida: a redenção e o preço do perdão. Natã assegurou a Davi que Deus o havia perdoado, mas o perdão não anularia as consequências. A espada que Davi usou para matar Urias entrou simbolicamente em sua própria casa, e a profecia se cumpriu com uma velocidade assustadora. A morte do filho, o terrível pecado de seu primogênito Amnon contra sua irmã Tamar, e a vingança sangrenta de seu outro filho, Absalão, que assassinou o irmão. A dor de Davi era imensa. Ele era um rei poderoso, mas um pai impotente, vendo sua família se desintegrar. A crise atingiu o clímax quando Absalão liderou uma rebelião, forçando Davi a fugir de Jerusalém, não de um inimigo, mas de seu próprio filho. A aliança de Deus permaneceu, mas a santidade de Deus exigia que as consequências fossem sentidas. Para entender Davi, não podemos olhar apenas para o trono, mas para as páginas dos Salmos. É aqui que sua alma é exposta. Encontramos um homem que lutava, duvidava e se lamentava com uma honestidade brutal. Ele transformava sua dor em adoração, seu desespero em um diálogo com Deus. Essa transparência radical nos ensina que a fé não é a ausência de emoções negativas, mas a coragem de levá-las diretamente a Deus. Sua história não é sobre um rei perfeito, mas sobre um Deus perfeitamente fiel, que é tanto santo para disciplinar o pecado, quanto misericordioso para restaurar o pecador. Então, voltamos à nossa pergunta inicial: como um homem marcado por falhas tão profundas pode ser chamado de um homem segundo o coração de Deus? A resposta não está na ausência de erros, mas na direção constante para a qual seu coração se voltava, mesmo depois das quedas mais devastadoras. Quando confrontado, ele se quebrou. Quando vitorioso, ele adorou. Sua vida foi uma montanha russa, mas o vetor de sua alma estava sempre apontado para a reconciliação. Seu legado é um evangelho em miniatura. A aprovação de Deus não se baseia em nosso desempenho impecável, mas em nossa postura de arrependimento e dependência.
Sua história é um farol de esperança, mostrando que nenhuma falha é grande demais para a graça e que nosso passado não precisa definir nosso futuro. A jornada de Davi nos convida a cultivar um coração semelhante, um que, apesar de suas falhas, busca incansavelmente o coração de Deus. Se a história deste rei imperfeito e sua complexa relação com a graça divina ressoou com você, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais análises profundas como esta.